Tá, e aí? O crente é pra amar o mundo ou é pra odiar o mundo? O que tem que fazer no final das contas? Antes de qualquer coisa, oi pra todo mundo, aqui quem fala é o Bel. Seja bem-vindo ao meu canal, lugar onde eu jogo alguns insights, tenho insights enquanto eu jogo. E nesse episódio, a gente continua a nossa série nas cartas de João e se prepara para a resposta dessa pergunta e talvez de outras que vão surgir aí no meio do caminho. Fica comigo até o fim, já vai dando o likezinho aí pra dar aquele apoio já de início. Bora lá então? Foi! Hoje, então, a gente segue no capítulo 2, no versículo 12. Mas aí você pensa, tá, peraí, a gente não tava no versículo 8, a gente não teria que continuar agora no versículo 9? Então, eu avisei lá no meu Twitter, @jogoinsights, me segue lá. Eu avisei que os versículos 9 ao 11, que seriam a sequência, eles são basicamente um resumo de tudo que a gente já viu, né? Como eu falei, ela é meio cíclica, né? Então ele vai se repetindo ao longo do tempo e trazendo de novo o resumo daquilo que ele já falou. Pra não ficar repetitivo, mais um vídeo falando sobre as mesmas coisas, eu fiz um episódio especial essa semana só pro podcast. Então tá lá no Spotify, pesquisa Jogo Insights, já aproveita e me segue lá no Spotify, e lá tem um episódio extra que eu lancei na terça-feira, se eu não me engano, e eu falei sobre os versículos 9, 10 e 11, dando esse resumão de tudo aquilo que a gente viu. E aí, pra não ficar repetitivo, eu não postei ele aqui no canal, pra gente seguir com conteúdo fresquinho e novo a partir do versículo 12, que é o que a gente vai ver agora, né? Do capítulo 2. Então, bora lá. 1 João, capítulo 2, versículo 12. Diz assim: Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Agora, na sequência, ele continua repetindo aqui os destinatários, né? Para quem que ele está escrevendo. Ele repete e fala: Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Essa parte aqui é muito legal, eu curto muito essa parte, que ele vai dando essa direção, né, para cada um, primeiro os filhinhos, depois os pais, depois os jovens. Algumas coisas se repetem, outras se complementam, mas a gente vai ver que tem um sentido, né, do porquê que ele tá escrevendo cada coisa aqui para cada uma dessas pessoas, né, desse grupo de pessoas, filhinhos, pais e jovens. Vamos começar pelos filhinhos. Primeiro ele diz assim: Escreva a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. E depois ele fala: escreva a vocês porque conhecem o Pai. Então ele escreve aí para consolar eles de que os pecados deles já estão perdoados por causa do nome de Jesus e eles conhecem o Pai. Eu faço uma conexão aqui com o versículo 23 desse mesmo capítulo 2, né, já adiantando um pouquinho. Ele fala assim: Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. O filhinho aqui no primeiro momento, ele é perdoado por causa do nome de Jesus. E por ser perdoado por causa do nome de Jesus, aquele que ninguém vem ao Pai a não ser por ele, por causa disso nós agora conhecemos o Pai. Ele revelou o caráter do Pai quando ele esteve aqui na Terra. Ele revelou em carne e osso como é o coração do Pai. E João está dizendo no versículo 23 que aquele que confessa o Filho, e é por isso que o meu pecado é perdoado, eu conheço o Pai, eu tenho igualmente o Pai por causa disso. Por isso que existe essa consequência ou essa relação aqui entre esses dois momentos que ele se dirige aos filhinhos. Depois, aos pais, é uma repetição. Ele fala: escreva a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Os pais são aqueles mais experientes, né? São aqueles que têm uma caminhada maior. E no capítulo 1, no versículo 1, logo lá no início, quando a gente começou a ler, a gente descobre quem é esse que existe desde o princípio. Nessa carta, 1 João, capítulo 1, versículo 1 diz: o que era desde o princípio, o verbo da vida. O verbo da vida é aquele que estava desde o princípio, Jesus, que de novo é a revelação do Pai. Então os pais conhecem, né, aquele que é desde o princípio, eles têm essa experiência com a palavra também. Esse desde o princípio, também a gente pode fazer uma leitura de que os pais, né, eles têm um conhecimento maior das escrituras e eles sabem quem é aquele que desde o início das escrituras, lá do Gênesis, quem é aquele que estava junto com o Pai na criação, quem era aquele que era a palavra de Deus que trazia as coisas à existência.
seus pais, por terem o conhecimento, eles sabem, eles conhecem aquele que existe desde o princípio. E por último, aos jovens, é complementar. Primeiro ele diz que ele escreve aos jovens porque eles têm vencido o maligno, e depois ele fala: eu escrevo a vocês porque são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Eu vejo que num primeiro momento ele simplesmente fala que os jovens venceram o maligno, e no segundo momento ele fala como os jovens venceram o maligno. Porque são fortes, porque a palavra de Deus permanece neles. Essas são as ferramentas que fazem com que os jovens vençam o maligno. Então, o jovem não tem que acabar. O jovem tem que acabar é com o maligno. Quem diz aí que o jovem tem que acabar, tem uma má notícia pra você: o jovem é forte, tá? Segundo João aqui, o jovem é forte, o jovem não vai acabar tão cedo. Ele é quem vai acabar aqui com o demônio. Então, a palavra é a arma pra gente vencer o maligno. Da mesma forma que quando Jesus estava lá no deserto sendo tentado, o diabo foi até ele, tentou de alguma forma fazer com que Jesus falhasse. E como que Jesus venceu o diabo? Com a palavra. Por exemplo, quando Paulo vai falar lá em Efésios 6 das armaduras do cristão, né? O capacete da salvação, o escudo da fé, e aí tem a espada da palavra, né? A nossa única arma de ataque é a palavra. Pesquisando a palavra maligno no Novo Testamento, eu encontrei algumas vezes, e olha só que interessante, né? Em 2 Coríntios, capítulo 6, do 14 ao 15, Paulo fala assim, ó, olha só, vê se Paulo e João não eram BFFs aqui, não eram best friends e não trocavam umas ideias iguais. Olha o que Paulo fala: que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Olha só que interessante essa harmonia dos dois, né? João que tá trazendo tanto essa questão da luz e das trevas. Aí vem Paulo aqui e fala a mesma coisa, né? Que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Reforçando essa ideia, né? De que não pode haver trevas em Deus. Não existe trevas na luz. Então não existe harmonia entre essas duas coisas. Você tem que tomar uma decisão e escolher, né? Com quem você quer de fato se relacionar e seguir a vida. Então Paulinho e Joãozinho aí, ó, com o mesmo discurso. Outra palavra bem legal é a do próprio Jesus na parábola do semeador. Aquele semeador que está semeando e ele simplesmente vai jogando a semente em vários lugares e cada semente cai num lugar. Algumas sementes dão certo, crescem, outras caem em alguns solos não tão propícios e não dão certo. E aí cada um desses solos, Jesus depois dá a explicação, né, do que é. E olha só, isso está lá em Mateus capítulo 13, versículo 19. Ele fala assim, ó: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Ele está dando a explicação de algum solo, né, e o que significa aquele solo que não permitiu com que a semente, que significa a palavra, desse frutos, né, não crescesse. Ele diz que aquelas sementes que não deram resultado é porque escutaram a palavra, né, de novo, essa palavra que é o que vence o maligno, eles não compreenderam, e aí o que acontece? Quando eu tenho uma espada na mão e eu não sei o que fazer com ela, o maligno vai se beneficiar disso e vai tirar de mim essa espada da minha mão para que eu fique desarmado. E aí a gente vê João, cara, muito alinhado com as palavras de Jesus. Então a palavra é essa semente, a palavra é essa ferramenta, essa espada, e se ela não permanece em você, o maligno vai se aproveitar disso e vai fazer com que você perca aí a espada afiada que está na sua mão. Outra interpretação que o pessoal faz, que a gente vê em alguns comentários bíblicos, é que filhinhos, jovens e pais está se referindo também aos processos da caminhada cristã, né? Aos processos de maturidade numa vida cristã. Primeiro, você é um filhinho, né? Você é um recém-salvo, um recém-perdoado em Jesus. Então, por isso que poderia começar dessa forma: filhinhos, eu escrevo a vocês porque vocês são perdoados por causa do nome de Jesus, porque esse é o primeiro passo, né? Esse é o primeiro passo na caminhada cristã. Eu confesso a Jesus e os meus pecados são perdoados, e por causa disso eu conheço o Pai. Então esses seriam os primeiros passos da caminhada cristã. Ao sair desses primeiros passos, eu começo a enfrentar as minhas primeiras batalhas. E aí vem os jovens. Ao sair desse período de recém-salvos, os jovens já começam a experimentar lutas mais intensas e eles vencem isso, porque a palavra que eles receberam lá no início, quando eram filhinhos, criou raiz e eles conseguem vencer o maligno, né? Eles estão tendo aí as primeiras experiências de grandes lutas na sua vida, desafios,
estão saindo vitoriosos deles. E por último, os pais, que são os mais maduros na fé, que conheceram a Jesus, né? Eles conhecem aquele que existe desde o princípio, eles têm sabedoria para ensinar daquilo que eles conhecem e discipular e fazer com que tanto filhinhos quanto jovens continuem crescendo, né, em graça, em conhecimento, vencendo os desafios aí do dia a dia da vida cristã. Então essa é a parte aí do versículo 12 ao 14 dos filhinhos, dos jovens e dos pais. Agora o versículo 15 diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Tá, e aí? É para não amar o mundo, mas João 3,16 não diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, né? Como assim não é para amar o mundo? O mundo, a gente vai ver aqui o que ele quer dizer com o mundo. O versículo 16 diz: os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Isso não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, quando ele fala o mundo aqui, o mundo não é as pessoas, como em João 3,16 está querendo dizer, a humanidade, a sua criação, aquilo que era o seu plano original, de viver um relacionamento harmonioso com a sua criação, que infelizmente foi estragado por causa do pecado. Mas Deus, né, não abandonou o seu plano e por amar tanto o mundo, ele entrega o seu filho para nossa salvação, para perdão dos nossos pecados, restauração do coração do homem e, por fim, a restauração de todas as coisas. Este é o mundo que Deus ama e que nós também devemos amar, né? O mundo como criação de Deus, seres humanos como criação de Deus, a imagem e semelhança dele. Esse mundo que não é pra gente amar aqui, de João 2,15, é o sistema do mundo, é esse sistema caído, é tudo aquilo que foi manchado pelo pecado e entregue a esse maligno, né? Pra ele ser a autoridade sobre essa parte do mundo, né? Essa parte caída, essa parte estragada do mundo. Então o próprio João tá respondendo no próximo versículo o que no mundo a gente não deve amar. É os desejos da carne, é esse desejo pecaminoso, é os desejos dos olhos, a soberba da vida, é tudo aquilo que desagrada a Deus, é tudo aquilo que só tem a ver com a gente, só tem a ver com os nossos próprios prazeres, independente daquilo que Deus se agrada ou não agrada. Isso não procede do Pai. E ele vai encerrar no versículo 17. O mundo passa bem como os seus desejos. Então, tudo isso aqui, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, isso em algum momento vai passar, certo? Tem um dia em que isso vai ter um fim de uma vez por todas, e aí eu já tô indo pra escatologia, eu já tô indo aí pro fim das coisas, mas eu vou me segurar aqui, tá? Me segura aqui pra não falar de escatologia. O ponto é que uma hora isso vai passar. As coisas não vão continuar assim pra sempre. Tem um dia marcado em que todas essas coisas que desagradam a Deus e que nos fazem mal, e que fazem mal quando a gente se entrega a essas coisas, fazem mal até pra outras pessoas ao nosso redor. Isso vai acabar um dia. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porque a palavra de Deus é aquela que permanece para sempre, certo? Jesus, em algum momento, ele diz que o céu e a terra podem passar, mas a palavra dele permanece para sempre. Então, se a palavra é esse lugar seguro onde tudo aquilo que a palavra abriga permanece seguro para sempre, é só eu estar nesse lugar. Eu vou me abrigar na palavra de Deus, ela que é essa espada, ninguém pode bater de frente, então é só me colocar ao lado dessa palavra, debaixo dessa palavra, dentro dessa palavra, tá com essa palavra em cima e embaixo, por dentro e por fora, e por isso eu permaneço para sempre. Cara, que mensagem especial, eu espero que você tenha gostado demais dessa parte aqui, da carta de João, e a gente tá avançando, e a gente tá indo em frente, né, ninguém nos segura. Se você só assistiu esse vídeo, cara, volta lá desde o primeiro episódio, porque o discurso tem que fazer sentido como um todo. Então vai lá no início, vai aparecer o cardzinho aí do vídeo do primeiro episódio e acompanha todos, para todas as peças se encaixarem bonitinhas no final. Eu agradeço demais, e se você quer continuar mergulhando comigo nessa palavra e permanecer comigo aqui junto até o fim também, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder as notificações de quando sair o vídeo novo, né? Só para você não se esquecer. Por quê? Porque toda sexta-feira, meio-dia, sai um vídeo novo. O sininho ali é só para caso você se passe, as tarefas aí do dia façam você se esquecer, o sininho aí vai te ajudar a lembrar que saiu vídeo novo no Jogo Insights e aí você vem correndo para assistir, tá bom? A gente se vê na próxima sexta-feira. Dá um likezinho aí para o YouTube recomendar para mais pessoas. Compartilha com alguém, de repente você tem uma pessoa que aí curte uma gameplay, curte uma palavra, um devocional. Então manda para essa pessoa, eu tenho certeza que ela vai curtir aqui junto com a gente. A gente se vê na próxima. Valeu, falou!